amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus amados, se inicia o primeiro capítulo de 4 capítulos de uma nova série que eu estou iniciando. Jesus, nome sobre todo nome. Bem, meus queridos, e nesta série nós falaremos deste nome, Jesus. Nome impactante, nome que tem poder, nome que está acima de tudo e de todos. E nós não compreendemos este mistério, Jesus. Mas se nós olharmos para dentro, para os nossos corações, nós passaremos a compreender este nome que é maravilhoso. Bem, meus queridos, e o primeiro capítulo fala de Jesus, aquele que é um amor incondicional. Bem, amados, através dos séculos, a humanidade tem se dividido a propósito da questão: quem é Jesus? E por que tanto atrito, gerando apenas em torno de um indivíduo? Por que este nome, mais do que qualquer outro nome, qualquer outro líder religioso, reflete tanto conflito? Por que nós, quando falamos de Deus, por exemplo, apenas algumas pessoas se perturbam? Mas quando nós mencionamos o nome de Jesus, as pessoas logo querem encerrar a conversa, ficam na defensiva, ou em alguns outros casos partem até para uma agressão verbal. Certa vez, alguém comentou com um familiar a respeito de Cristo, e a resposta deste familiar foi: eu não gosto de discutir religião, principalmente quando se for falar de Jesus Cristo. Porque, amados, que quando nós tratamos de Jesus Cristo, existe sempre uma diferença dos outros líderes religiosos. Porque, por exemplo, diferentemente de Jesus, os nomes de Buda ou Maomé não agridem as pessoas? Bem, amados, a resposta é que estes outros líderes religiosos não declararam que eram Deus, e Jesus o fez. E isto o torna tão diferente desses outros líderes religiosos. E por ser esta pessoa tão marcante como foi Jesus, como é Jesus, eu quero ressaltar nesta nova série as características principais de Jesus, deste Deus maravilhoso. Desvendar o seu real propósito para o ser humano e conhecer mais a fundo o seu grande legado para a humanidade. Bem, meus queridos, e a primeira característica marcante de Jesus estava na maneira como ele amava as pessoas.
mesmo antes de nascer como homem e viver entre nós, o amor foi a razão principal de ele ter vindo ao mundo. E é como está escrito lá em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que fez Jesus vir à Terra foi o amor. Um amor que não se pode medir através de palavras, pois jamais houve alguém neste mundo que entregou de forma literal a sua própria vida em favor de uma humanidade contaminada e condenada à morte em razão do pecado. Em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo cita uma passagem que traduz perfeitamente este amor de Jesus, que diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora, amados, se nós pegarmos este texto e analisarmos atentamente, vamos encontrar alguns aspectos importantes que definem o amor de Jesus para a humanidade. Bem, meus amados, e o primeiro desses aspectos é que o amor de Jesus era voluntário. O amor de Jesus nunca foi movido por algum tipo de interesse. Jesus não escolheu amar as pessoas em troca de receber algo ou de tentar se promover. Não. Quando eu digo que o amor de Jesus foi voluntário, é porque simplesmente ele escolheu amar acima de tudo. Jesus nunca foi obrigado, nunca ninguém o obrigou a ir até a cruz e morrer pelas pessoas. E é por isso que lá em João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus mesmo afirma, quando diz: por isso que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. E ao contrário do que muitos pensam, Jesus não fez uma escolha difícil. E por mais que isso seja complicado para nós compreendermos, o amor é algo inseparável e faz parte dos atributos de Jesus. E é por isso que lá em João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: aquele que não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, João está dizendo que para Deus o amor não é um mero sentimento. O amor é o próprio Deus. Ele é o amor. E o segundo desses aspectos é que o amor de Jesus é sacrificial. Amados,
O amor sacrificial é aquele que é capaz de dar a vida por outra pessoa, de morrer por quem se ama. Mas então você pode me perguntar o seguinte: mas qualquer pessoa pode fazer isso? Um pai pode morrer para salvar a vida de um filho? Um marido pode morrer por amor à sua esposa? E a questão que torna o amor sacrificial de Jesus diferente é que ele não morreu apenas por pessoas que lhe eram próximas, que tivessem alguma relação de intimidade ou que fossem justas e boas. Não. Jesus também morreu por aqueles que o odiavam, que o desprezavam, que o cuspiram em sua face, que lhe açoitaram, que lhe traíram. Ele mesmo nos ensina a amar nossos inimigos. Lá em Mateus capítulo 5, 44, Jesus vai dizer o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Meus amados, Jesus foi capaz de olhar para aqueles que pediam a sua morte e dizer em oração: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E o terceiro e último desses aspectos é que o amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus não muda, não se amolda a uma determinada circunstância, não se conduz por ser simplesmente conveniente. Não. O amor de Jesus é eternamente constante. Jesus, ao fazer a sua escolha pela humanidade, não levou em conta os pecados cometidos. Não. Jesus os amou mesmo antes de conhecer o homem. Jesus já amava o homem antes de qualquer coisa. E um grande exemplo disto é Paulo. Paulo inicialmente era um grande inimigo de Jesus, chegando ao ponto de Jesus indagá-lo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus amados, mas mesmo antes de Paulo ter se tornado aliado de Jesus, Jesus já o amava, simplesmente porque o amor de Jesus é incondicional. Jesus não resolveu amar Paulo simplesmente porque este mudou de vida, se arrependeu de seus erros e decidiu se tornar apóstolo. Não. Jesus já o amava quando ainda ele era pecador. E nada pode mudar este fato, pois a escolha foi feita primeiramente por Deus. E este fato é comprovado nas Escrituras. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui do primeiro capítulo da série. Que essas palavras sejam edificadoras em suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço
E até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, meus queridos. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.